Night by Bruna Ferraz. Oi, gente, by BrunaCast agradece o carinho dele, do Dr. Sérgio Barrichello, e hoje vamos falar sobre saúde, emagrecimento, né, Dr. Sérgio? Seja bem-vindo, Dr. Sérgio. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Hoje a gente tem muita coisa para falar, afinal de contas, muita gente com problema de obesidade e sobrepeso. Exato, obesidade, emagrecimento, tratamento, né, doutor Exato. Sérgio? Perfeito. E qual, assim, como, no caso, o tratamento de endoscopia para emagrecer? Fala um pouco aqui pro BrunaCast. Bom, Bruna, hoje nós temos inúmeros procedimentos para auxiliar no emagrecimento das pessoas. Esses procedimentos, eles são... Nosso sonho do procedimento para emagrecer é fazer a coisa mais simples possível para que o paciente tenha o benefício do emagrecimento mais facilitado. E o que a gente desenvolveu para que isso aconteça? Tem os balões intragástricos, que são uma prótese que nós colocamos por endoscopia dentro do estômago e aquilo preenche o estômago do paciente. Quando ele come uma pequena quantidade e fica satisfeito. E isso facilita muito o nosso aprendizado na alimentação, entre outros como a gastroplastia endoscópica, que é a redução de estômago, que a gente vai falar logo mais. E quem pode fazer esse tipo de procedimento para perder o peso? Bom, normalmente nós indicamos os procedimentos endoscópicos, tanto a gastroplastia endoscópica, que é a redução de estômago por endoscopia, quanto o balão intragástrico, para pacientes que têm um IMC acima de 27, ou seja, já estão de sobrepeso. Os critérios de obesidade estão mudando, E né? na idade interfere a idade, assim? Não, a idade, nós conseguimos fazer esses procedimentos que são minimamente invasivos. Por isso que a idade não interfere tanto assim. A idade inferior, isso interfere porque quando a gente fala de um adolescente, são problemas diferentes. Normalmente o problema do adolescente não é o adolescente, o problema mais familiar e ambiental do que o próprio jovem, principalmente aqueles mais jovenzinhos. Agora, quando ele faz 18 anos, que ele tem um pouco mais de liberdade para tomar decisões, aí ele é um ótimo candidato para esses procedimentos que são minimamente invasivos. Eles não são cirúrgicos, então são mais, podemos dizer, lights quando comparados com as cirurgias bariátricas. Qual que é a diferença entre esse tratamento da cirurgia bariátrica que a gente já conhece? Bom, existem diferenças importantes. Por exemplo, quando a gente fala de um balão intragástrico, nós preenchemos o estômago daquele paciente com um acessório e ele tem saciedade por causa disso, para perder cerca de 15 a 20% do peso corporal total. Então você imagina, um paciente que tem 100 quilos vai perder de 15 a 20 quilos, que é uma bela perda. Isso é o balão intragástrico. Com acompanhamento, Sempre. tudo vocês... Sempre. Essas ferramentas que a gente vai conversar aqui hoje, elas são para ajudar no processo de emagrecimento, que é sempre composto por uma orientação adequada. Afinal de contas, não adianta só diminuir a quantidade alimentar, é fundamental que você melhore a qualidade alimentar. Sim. Então, tem um balão, que é uma prótese que coloca no estômago, e a redução de estômago por endoscopia, que é diferente da redução de estômago cirúrgica, porque a cirúrgica, que é a cirurgia bariátrica convencional, que todo mundo conhece, a gente faz uns furinhos na barriga e acessa o estômago através destes furinhos. Enquanto na gastroplastia endoscópica, nós reduzimos o estômago do paciente através de um aparelho de endoscopia. Nós acoplamos no aparelho de endoscopia uma máquina de costura e entramos com essa máquina de costura para dentro do estômago e através disso a gente reduz o estômago do paciente. E o emagrecimento é rápido depois dessa cirurgia? É rápido, tanto o balão quanto a gastroplastia endoscópica e a cirurgia bariátrica são emagrecimentos bastante rápidos. Na realidade, a gente estima aí uma perda de peso em torno de 10% nos primeiros 30, 45 dias. Não, do peso corporal total.
É um volume bem grande, porque o paciente nesse início, ele tem um cuidado diferente, uma dieta extremamente limitada, justamente porque ele tem ali alguma coisa ajudando ele no processo. Então, o paciente consegue manter uma dieta extremamente restrita, uma perda de peso extremamente interessante e depois vai se readaptando, porque no final das contas, não adianta a gente restringir dieta para sempre, né? E tem algum perigo depois de engordar tudo de novo? A obesidade é uma doença crônica que não tem cura, pelo menos não até agora, e de caráter progressivo. Ou seja, não é igual uma dor de cabeça que você fala, nossa, vou dar uma dormidinha ali para ver se eu acordo melhor. Não. Você vai continuar acima do peso se você não tomar uma conduta, uma decisão na vida, você vai continuar sobrepeso. Então, por ser uma doença crônica, qualquer coisa que você faça, é possível você voltar a ganhar peso. Entretanto, existe um treinamento associado, como você disse, a questão da equipe multidisciplinar, de um acompanhamento médico adequado. Eu já faço isso há mais de 20 anos, então eu já vi muito. O estômago reduz, é isso? Quando a gente faz a gastroplastia, isso, quando a gente faz a gastroplastia, o nome já é bem peculiar, gastro de estômago, plastia de fazer a plástica do estômago, né? Nossa. Isso, quando a gente faz essa diminuição do estômago, o paciente realmente ele fica com o estômago bem pequenininho. Quando a gente coloca o balão, ele não mexe na volumetria do estômago, ele é um acessório. Um tamanho já exato. Exato, ele já coloca ali dentro o balão e aí tem todas as adaptações do próprio estômago à presença do balão. E ajuda muito, né? Muito. E o que a pessoa que faz esse tratamento, essa endoscopia, né? A bariátrica, digamos, a alimentação muda total? Muda. Normalmente, a pessoa que já busca um procedimento para emagrecer, ele já não tem uma alimentação muito legal, né? Porque senão provavelmente não estaria naquele ponto. Então, nós queremos que o paciente ele readeque, ou seja, ele construa uma nova relação com a comida. Ele vai olhar o quindinzinho dele lá, ele vai querer comer. E ele vai poder comer. E quais alimentos, assim, são... Normalmente são os alimentos mais... Os carboidratos simples são os nossos grandes vilões. Proteína? Né? A proteína, ela sempre funciona como um aliado pra gente, porque a proteína... Menos carbo, mais carbo? Menos carbo simples, né? Porque as pessoas falam, porque você tem que tirar carboidrato. Você não refrigerante. Tem que tirar. Não, refrigerante é terrível. Refrigerante é muito ruim. Por N coisas, o refrigerante é muito ruim. Mas o carboidrato, quando a gente pensa num carboidrato, todo mundo fala, você vai tirar o carboidrato. Mas não é o carboidrato que você precisa tirar. É o sal, praticamente, né? É isso? Não, você vai tirar o açúcar, né? O açúcar, o carboidrato mais vilão de todos... É o açúcar. É o açúcar e a farinha. Tirando o açúcar e a farinha, você consegue ter grandes passos para uma alimentação mais saudável. O sal, como você disse, também precisa ter uma medida correta. Mas açúcar e a farinha é um negócio que realmente muda muito. E quem opera, quem faz um balão, quem faz um procedimento, ele já tentou tirar o açúcar antes, mas infelizmente não conseguiu. Então, com essa ajuda, a gente entende que ele tem mais chance de conseguir se livrar desses vícios que é o açúcar e a farinha. E agora vamos falar do meu energético Full Night by Bruna Ferraz. Ele contém gluconolactona, ele hidrata seu fígado e além disso, ele é afrodisíaco e é 0 caloria. Full Night by Bruna Ferraz. E doutor, me fala, tem algum erro comum que as pessoas cometem depois de querer emagrecer? Bom, todo mundo que quer emagrecer tem N erros, cometem muitos erros. Mas eu vou falar 3 erros que são muito comuns para as pessoas que estão tentando emagrecer e acabam batendo cabeça e não conseguem. O primeiro deles é sempre investir na comida que gosta. Essa história de você comer o que gosta funciona super bem para quem gosta de brócolis. Eu gosto de brócolis, sabia? Então você pode comer o que você gosta. Eu gosto de comer brócolis. Agora, quem gosta, normalmente, quem está acima do peso pode gostar de brócolis, mas gosta de pão, gosta de pizza, gosta de risoto, gosta de sorvete. Ou seja, o primeiro grande erro é ter a ilusão que você vai emagrecer comendo o que você gosta. Primeiro grande erro. Segundo grande erro é que vai emagrecer
sem sair da sua zona de conforto, sem realmente ter um gasto energético programado, sem fazer um exercício. Porque o que acontece? O exercício, muitas vezes, ele não é o fator principal do emagrecimento, mas sem ele, a dieta, que é o fator principal, fica bastante comprometida. Então, esses 2 primeiros erros são fundamentais a pessoa corrigir. E o terceiro grande erro, e talvez esse seja um dos mais difíceis de corrigir, é a vida dentro da sua própria casa. Normalmente, você não dá atenção para o seu ambiente onde você vive. E normalmente, isso é uma coisa que todo mundo erra, mesmo quem está num processo firme, ainda acontece esse tipo de erro. Abre a geladeira, o que vai ter na sua geladeira? Vai ter um docinho, vai ter um Danone, vai ter um pedacinho de qualquer coisa gostosa. Então, é muito importante que a organização dentro do seu ambiente que você vive é fundamental. Imagina você, tá com fome, abre a geladeira, tem lá um melãozinho cortado, um queijo qualquer já bem disponível, a fruta lavada, uma série de coisas prontas para o seu consumo. Você não precisa ficar pensando em muita coisa. Isso funciona super bem. Então, esses são os 3 principais, talvez não sei se são exatamente os principais, mas são 3 erros constantes na vida de quem está na luta contra a obesidade. E qual dessa dica simples você daria aqui para a gente começar a perder peso, mas não sabe por onde começar? Bom, muito boa essa pergunta. A primeira dica para quem está ali esperando o momento certo de perder peso é: não espere mais. O tempo urge. Se você não começar hoje... Tem que começar. Exato, tem que começar. Esse é o primeiro momento, o primeiro passo de quem quer emagrecer é começar a fazer alguma coisa, buscar ajuda, começar a olhar para o ambiente onde vive, se esse ambiente está te trazendo problema, entender qual é o parceiro, parceira, como que ele age frente ao seu status físico, ou seja... O primeiro passo é tomar a atitude e começar a prestar atenção e dar a atenção para o seu emagrecimento, que isso vai mudar a sua vida, com certeza. E doutor Sérgio, no caso, para emagrecer, assim, mudando a alimentação e o estilo de vida sem procedimento, o que você fala sobre isso? Bom, a base... Sem procedimento. Né? Emagrecer sem procedimento, doutora. A base do emagrecimento é a mudança comportamental. Não importa se você vai fazer uma dieta pura e simples ou vai fazer uma cirurgia bariátrica. Tudo é comportamental. Nosso organismo, ele pede uma nutrição adequada, ele pede uma comida de verdade, ele pede um movimento, um gasto energético. Nós fomos programados para comer comida que traga valor nutricional adequado, que alimente as nossas células, e também programados para nos movimentar, para fazer exercício. O exercício que eu digo não é academia, 1 milhão de anos atrás não tinha academia, mas a questão é você se movimentar, tá? Botando o seu corpo para funcionar. Então, o que é mais importante para um indivíduo que quer começar um processo de emagrecimento é tomar a atitude e olhar para esses 2 grandes pontos, que é uma alimentação de comida de verdade. Existe até um jargão que o pessoal fala, descascar mais e abrir menos, né? Que realmente é extremamente importante, porque se a gente descasca, é coisa da natureza. Se a gente abre o pacotinho, alguém já passou por ali antes. E certamente não deixou boas lembranças. Então, o importante é comer comida de verdade. Comida, gente, hein? Comida. E, doutor Sérgio, me explica como esse procedimento da gastroplastia endoscópica. Explica aqui para o By BrunaCast. A gastroplastia endoscópica é uma metodologia muito interessante. Eu trouxe para o Brasil esse método em 2017 e é uma forma de reduzir o estômago do paciente sem precisar entrar pela barriga, sem precisar cortar a barriga, não ficar cicatriz, não ficar nada. Então, através da boca do paciente, eu entro no estômago do paciente com uma máquina de costura acoplada num aparelho de endoscopia,
entra pela boca, desce até o esôfago e lá no estômago eu dou vários pontos, eu costuro toda a laser? Não é a laser, é um ponto mesmo. ponto. Pensa num ponto é um ponto dado à mão mesmo, só que através do meu equipamento. E nós damos vários pontos, e através de um nó corrediço, a gente estica o fio e aquele tecido todo ele se engruvinha, ele começa a ficar próximo um do outro, e aí esse indivíduo começa a ter um estômago totalmente diminuído, porque eu repito essa questão de dar os pontos várias vezes no estômago do paciente, e aí ele fica com o estômago cerca de 70% menor do que o estômago normal, sem nenhum procedimento. Então, olha que loucura, Bruna. Nós temos 70% a menos de um estômago. Nossa. Pela boca. O paciente vai embora no mesmo dia para casa. Não tem que ficar tomando Não tem sedativo, vitaminas. nada? Não. Tem, Mas é local, tem. é isso? Na Como realidade, é? é uma anestesia, mas Anestesia. o paciente dorme. Eu faço o procedimento. Acabou o procedimento, ele acorda Ele já e sai. vai embora. Tipo, Já ele andando. fica comigo, sai totalmente Olha, andando. gente, olha aí. Ele fica comigo 2 horas, 2 horas e meia lá, só para eu ver como que ele está se comportando. A anestesia deixa ele um pouquinho tontinho, né? Então, eu fico observando ele, e aí umas 2, 3 horas depois eu dou alta, ele vai embora para casa como se nada tivesse acontecido. E me conta, quais as indicações desses procedimentos, doutor Sérgio? Muito interessante. É muito importante que quando o paciente tem algum grau de obesidade ou sobrepeso, ele tenha um médico para avaliá-lo, um profissional habilitado para isso. E nós temos algumas formas de saber que indicar para esse indivíduo. Ainda usamos muito o IMC, que é o peso sobre a altura ao quadrado. É uma continha matemática que, se o paciente tiver entre 25 e 30, ele está de sobrepeso. Se está de 30 a 35, obesidade grau 1, de 35 a 40, obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade grau 3. Essa metodologia para a gente entender o que o paciente tem de obesidade ou não, ela não é mais tão usada atualmente. Entretanto, quando a gente pensa em procedimento, aí a gente usa bastante, porque hoje a obesidade ela tem outros parâmetros, seria o excesso de gordura corporal associado a alguma repercussão, ou seja, se o paciente tem uma gordura abdominal, uma gordura corporal importante e tem uma hipertensão arterial, por exemplo, esse paciente ele tem obesidade já instalada, obesidade clínica. Esse já tem direcionamento para fazer procedimento. Se for uma obesidade mais leve, um balão cai que nem uma luva, ou mesmo uma redução de estômago por endoscopia. Se for uma obesidade mais robusta, e aí sim o IMC ajuda a gente a ter parâmetro, acima de 35, por exemplo, de IMC, nós começamos a pensar na cirurgia, porque ela é mais robusta e traz resultados melhores. E a alimentação? Tem que ser rígida? A alimentação... Para quem vai fazer o procedimento da bariátrica? É rígida, mas é muito mais fácil de consumir o que precisa ser consumido. É muito mais complexo alguém que não faz procedimentos conseguir seguir a dieta do que quem faz procedimento. Por exemplo, a pessoa que tem um balão dentro dela, ela tem saciedade o tempo inteiro. E aí ela vai comer uma pequena quantidade e fica legal. Se você falar para ela, você tem que comer isso, 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 a chance dela cumprir é enorme. Agora, nós que não temos nada dentro do nosso estômago, se for fazer uma dieta, é muito mais difícil. Nós acabamos tendo que... Estamos com fome? Nós estamos com fome. E aí come, e não mata essa fome tão rápido. Então, a dieta de quem vai operar ou de quem operou é uma dieta específica. E uma dieta que seria muito interessante, talvez aqui a gente esteja agora indo para um caminho onde eu vou dar mais algumas dicas para a pessoa que quer emagrecer. Então, isso. A gente pode falar em Qual é as dicas que você... Eu recomendo para quem quer emagrecer, eu recomendo sempre pelo menos esses 3 alimentos, que o primeiro de todos e o mais importante são as proteínas,
Por que as proteínas? Porque além Ovo. delas serem os substratos, eles serem Clara de ovo ou ovo inteiro? Depende do objetivo de cada um. O ovo inteiro ajuda demais. A clara é mais proteica. O ovo inteiro ele tem gordura, muita gordura. E que para algumas pessoas isso não é tão bom. Mas eu não vejo nenhum problema de ser o ovo inteiro. Mas a proteína é o primeiro grande alimento, porque ele te dá muita saciedade e ele tem um valor termogênico. Isso é meio complicado de se falar, mas não tão simples de entender. O que acontece? Muito líquido também, doutor? O líquido é fundamental. Água, né? Líquido é fundamental, a água é fundamental. Em relação à proteína, Bruna, isso é muito interessante. Quando a gente come um pedaço de carne, a gente É diferente do ovo, né? É diferente do ovo. Porque a carne, ela demora mais para digerir. Exatamente. Você sabe me dizer o certo de 2 dias, 3 dias? Não dá pra gente precisar, porque depende muito do indivíduo. Cada indivíduo... Cada organismo, ele digere um. mais rápido, tem um metabolismo mais rápido. É Exato. isso. Mas o que é muito importante para o público saber é o seguinte: a carne, quando você come, por exemplo, você tem um gasto energético para que aquela carne seja digerida, seja processada lá dentro. Quando você come um pão, essa energia que você gasta para processar esse pão é muito menor. Ou seja, você não gasta quase nenhuma energia para processar o pão, para transformar aquele pãozinho em cocô. Agora, a carne, para você transformar a carne em cocô, você gasta uma baita energia. Então, você também gasta energia comendo, não só ganha energia. Isso é fundamental as pessoas entenderem, porque isso explica a razão de termos que comer comida. Se você come uma coisa processada, ela já está processada. O trabalho do seu corpo já foi feito parcialmente. Você não gasta tanta energia assim e acaba acumulando toda a energia do que você consumiu. E após a cirurgia, qual a alimentação? É uma dieta? Nós tentamos sempre deixar as coisas mais fisiológicas, ou seja, as mais naturais possível para o paciente. No início do processo, a dieta é líquida, mas é uma líquida para proteção do nosso procedimento. Se come em grande volume, aquele pode abrir um ponto, pode causar riscos a esse indivíduo. Agora, a médio prazo, nós precisamos de uma comida muito boa. Vai comer arroz, feijão, carne, tudo que se comia antes dentro de um padrão de saúde. Pesado se pesar as comidas? Pode ser uma estratégia pesar, interessante, pode ser uma estratégia interessante. O mais importante é você saber que tem que fazer diferente do que fazia antes de operar. Por quê? Você estava obeso justamente porque fazia errado. Então, ninguém consegue resultados maravilhosos fazendo a mesma coisa do que fazia antes com resultados ruins. Eu vejo muito assim, eu noto muito das meninas, né, que hoje fazem a cirurgia, assim, cirurgia não, é uma plástica, estética, né? Estética. E aí elas fazem, ficam assim, lindas, perfeitas. Aí daqui a pouco, 15 dias, elas já estão inchadas de novo. Não tem que saber fazer um procedimento certo, porque você... porque sai da cirurgia, agora eu posso comer tudo. Aí ela se baseia que pode comer tudo, gente. Exato, aí ganha o peso tudo de novo. Aí não adianta de nada, né? Aí daqui a pouco tem que fazer uma bariátrica. Já voltou a ganhar peso. É aquela crença de que não dá para emagrecer comendo o que gosta, a não ser que goste só de brócolis, cenoura e, sei lá, alface. E hoje, gente, vamos finalizar aqui nosso By BrunaCast com o Dr. Sérgio Barrichello, ele que fala sobre tratamento de bariátricas. Quero que você deixe seu contato, seu Instagram aqui pra gente. Muito legal. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com você, por essa sua audiência. O meu contato, vão me achar muito fácil no Instagram. Mas depois a gente deixa lá certinho, mas legal. Pode falar. Que é @Dr. Sérgio Barrichello, que é o mesmo do meu canal do YouTube. Que tudo isso que a gente falou aqui tem lá bastante, tem mais de 400 vídeos sobre emagrecimento, legal. saúde, olha aí, gente, seguem ele aí também. É isso aí. E foi muito bom estar aqui, eu acho que o papo muito legal, espero que o público tenha curtido e qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigada a você, doutor Sérgio Barrichello. Eu quero falar para você sobre o meu energético Funite by Bruna Ferraz. Ele contém glucuronolactona, hidrata seu fígado e é afrodisíaco. Funite by Bruna Ferraz.
Full Night by Bruna Ferraz.